Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bárbara e hoje a gente tá dando uma diversificada aqui no visual desse vídeo por conta de tempos de chuva e outros empecilhos que apareceram durante esse dia que eu resolvi gravar esse vídeo. Porém, não é sobre isso que a gente vai conversar hoje, mas sim sobre as leituras que eu fiz nos meses de janeiro e fevereiro. Para quem chegou agora no canal, geralmente a cada 2 meses eu faço um compilado dos livros e dos filmes que eu consumi e comento um pouco sobre cada um deles e quais foram as notas que eu dei para cada obra. E uma novidade que eu resolvi trazer esse ano para a forma de avaliação dos filmes que eu assisto foi a nota. Até ano passado eu avaliava os filmes dando notas de 0 a 10, mas esse ano eu resolvi padronizar com a forma que eu avalio os livros que eu leio, que é dando notas de 0 a 5 estrelas. Porque assim eu acho que fica mais bonitinho, né? E todo mundo entende mais ou menos o que eu achei de cada filme em questão. Então, sem mais delongas, porque a lista desse vídeo tá longa, a gente vai começar direto nas leituras do mês de janeiro. Eu comecei o mês de janeiro lendo Jurassic Park e essa foi uma escolha exclusivamente por conta do clube do livro que eu tenho com um amigo meu. Eu já sabia que o filme era baseado nesse livro, mas eu nunca tive interesse em lê-lo. E aí, como esse ano eu tô tentando sair um pouco da minha zona de conforto, eu pensei, por que não começar o ano lendo esse livro, já que eu não queria ler nenhum romance, nem um terror, nem nada do tipo. Então eu acabei escolhendo justamente um livro que tem uma mistura muito maluca de ficção científica com um terror bem diferente do que eu tô acostumada a ler. Jurassic Park tem a mesma premissa do filme. A gente vai ter um bilionário que resolve criar um parque de diversões que as atrações principais são os dinossauros, que ele consegue trazer de volta através de uma amostra do DNA. E é muito maluco a forma como eles contam no livro como é que eles conseguiram recriar aqueles animais que foram extintos há tantos milhões e bilhões de anos atrás. É um livro muito interessante, o autor consegue abordar esses temas mais científicos de uma forma muito dinâmica e eu diria até que muito acessível, então tudo fica muito claro e muito óbvio naquela narrativa toda. Eu gosto também das pinceladas de terror que o autor consegue colocar na narrativa e eu gosto também da forma como ele brinca com os pontos de vista dos personagens que estão ali presos naquele parque dos dinossauros, tentando sobreviver de alguma forma. Foi uma leitura muito diferente do que eu estava esperando, me surpreendi bastante e para Jurassic Park eu dei 5 estrelas. Logo em seguida eu li Amanhã e ainda Outra Manhã e essa foi assim uma das maiores decepções literárias do mês de janeiro. Eu tinha altas expectativas em relação a esse livro, até porque muitas pessoas que eu acompanho e que eu gosto bastante de ver as análises literárias, elas gostaram muito do livro em questão, então eu pensava que eu também iria gostar, mas não foi bem isso que aconteceu. Aqui no livro a gente vai acompanhar o Sam e a Sadie, que são 2 crianças que se conhecem em um momento muito específico da vida de cada um deles, e eles acabam desenvolvendo uma amizade por conta da paixão que eles têm em relação a jogos de videogame, né? Jogos em geral. Por conta de um erro infantil, eles acabam se distanciando e só vão se reencontrar bons anos depois, já na faculdade. O que interessa é que quando eles se reencontram, a Sadie tá trabalhando, tá estudando, na verdade, programação de jogos e o Sam tá estudando matemática e ela entrega pra ele um disquete onde tem um jogo que ela tá desenvolvendo e ela fala pra ele, vê aí e me diz o que tu achou. E ele fica obcecado, ele procura ela depois dele jogar o jogo dela e ele diz, a gente precisa lançar isso aqui porque isso vai mudar a nossa vida. E realmente muda, mas a partir daí eu não vou entrar muito em detalhes porque posso dar algum spoiler pra quem ainda não leu o livro e pretende lê-lo. A minha experiência lendo Amanhã e ainda Outra Manhã foi prejudicada, eu diria assim, talvez, por conta da minha alta expectativa. Mas eu acredito também que o que mais me tirou muito da história foram os protagonistas, principalmente o Sam. Eu achei ele insuportável. Ele é muito aquele tipo de pessoa que coloca a culpa dos problemas da vida dele no mundo. É como se o mundo estivesse contra ele e ele fosse um pobre coitado. E eu detesto esse tipo de personagem. Eu não gosto, por mais que isso seja uma reação muito humana, eu não consigo gostar de personagens que são assim. Então o tempo todo ele ficava com um discurso que
me fazia desgostar dele a cada vez mais. E conforme o livro foi avançando, a minha antipatia por ele foi crescendo na mesma proporção. Obviamente, o livro tem sim pontos positivos. Eu gosto bastante, por exemplo, da forma como os jogos são desenvolvidos e como isso é narrado ali no livro, mas isso não tira o fato de que os personagens principais são bem chatos. Para amanhã e ainda outra amanhã, eu dei 2,5 estrelas e realmente é um livro que eu não pretendo reler, porque eu achei ele, como eu disse, muito chato e me decepcionei bastante com essa leitura. Eu não sou a maior fã e vocês muito provavelmente não vão me ver divulgando livros de autoajuda. No entanto, eu acabei lendo O Amor na Sua Vida, que é de autoria da Carol Pinheiro. E para quem não conhece a Carol Pinheiro, ela é uma jornalista que trabalhou durante muito tempo na revista Capricho. Eu, obviamente, como uma jovem senhora que cresceu ali nos anos 2000, né, e consumia muito a revista Capricho, gostava muito do conteúdo da Carol e continuei acompanhando o trabalho dela depois que ela saiu da revista em si. E O Amor da Sua Vida, ela acaba dizendo em determinado momento do livro que até pode ser um livro de autoajuda, mas eu gosto de encarar essa leitura mais como um compilado de contos, onde ela vai estar ali contando algumas histórias de amor e como essas histórias são absorvidas na visão feminina. Se é que essa explicação faz algum sentido para vocês, é porque realmente não me pareceu em nada assim um livro de autoajuda. Eu mesma não consideraria um livro de autoajuda, mas sim é um livro que faz a gente pensar, né, como é que a gente encara o relacionamento, como é que a gente encara o nosso amor próprio, como é que a gente encara o nosso amor em relação a outras pessoas que nos cercam. É um livro bem curtinho, dá pra vocês lerem assim em um dia. Eu li em uma noite, porque a escrita da Carol é super fluida, ela escreve de uma forma muito dinâmica e isso acaba refletindo na forma com que a gente lê e absorve aquele livro. É uma leitura que eu achei que valeu super a pena, sem clubismo algum, mas eu gostei da escrita da Carol, eu gostei da forma com que ela dá o ponto de vista dela sobre cada uma daquelas histórias que ela tá compartilhando com a gente. Eu dei 4,5 estrelas, se eu não me engano, para esse livro, e foi uma leitura bem interessante, foi bem fora da minha zona de conforto mesmo. Como eu disse pra vocês, eu não leio livros de autoajuda, não é algo que tá na minha rotina literária, então esse aqui foi realmente um ponto fora da curva, mas que valeu a pena a leitura. E aí eu fechei o mês de janeiro lendo Carmila, que foi a vampira que inspirou a história do Drácula. Eu não sei se vocês sabiam disso, eu também não sabia, só fui saber depois que terminei a leitura e fui procurar mais sobre a história e a origem dessa vampira e acabei me deparando com essa curiosidade. Carmila vai contar ali a história da Laura, uma jovem que mora meio que isolada com seu pai em um castelo, vamos dizer assim. E a Laura, ela é uma garota muito isolada e isso impacta diretamente na forma com que ela vive e vê o mundo. E quando ela fica sabendo que ela não vai ter a visita de uma grande amiga por conta do falecimento da mesma, devido a uma doença que tá ali tomando conta da região em que ela mora, ela fica muito triste. No entanto, no mesmo dia, ela e o pai dela acabam testemunhando um acidente de uma carruagem. Uma das vítimas ali, né, que fica acidentada é a Carmila, uma jovem assim, extremamente bonita e misteriosa, que eles acabam abrigando enquanto a mãe dela continua a viagem para resolver o que ela tem para resolver. E aí, a partir desse ponto, a gente vai vendo que a Carmila, ela tem um mistério que a gente não consegue entender muito bem o que é. Por hora, a gente fica até pensando que talvez a gente esteja enganado em relação à origem daquela jovem misteriosa. Carmila foi uma leitura bem interessante, eu dei 4 estrelas, eu gostei muito do teor gótico que esse livro carrega, eu gostei também dessa aura de romance que existe entre as duas personagens. A gente, obviamente, né, entende que a Carmila tem um desejo ali pela Laura, mas a Laura não entende muito bem o que está acontecendo. E a Carmila, ela é muito misteriosa, porque a gente não tem ali os indícios de uma vampira, porque tudo que tá ali descrito no livro deixa
o leitor em mais dúvida do que a própria personagem da Laura, por exemplo. A única questão que eu tenho com esse livro é que eu achei ele curto demais. Eu queria que o autor tivesse desenvolvido mais essa história da Carmila, eu queria que até mesmo a própria questão da mística ali, né, dos vampiros fosse um pouco mais desenvolvida, e eu senti que o final acaba sendo um pouco corrido, então isso acabou me fazendo desgostar um pouquinho assim desse livro, mas foi uma leitura super válida. É um livro muito curto, vocês conseguem ler em um dia assim facilmente, tá disponível no Kindle para quem tem assinatura, então eu tenho certeza que quem lê, quem gosta de vampiros, provavelmente vai gostar bastante desse livro aqui também. Já em relação a filmes, em janeiro eu assisti apenas 4 e alguns foram bem bons, outros nem tanto assim. Eu comecei o mês assistindo Nosferatu, do Robert Eggers, e esse foi um filme que eu tinha altas expectativas e por conta dessas altas expectativas eu acabei me frustrando um pouco com o que eu vi ali, o que foi entregue, né? A história é a mesma do filme dos anos 20, acredito que a maioria de vocês devem saber que o Nosferatu é uma obra não licenciada do Drácula, então eles acabaram mudando algumas informações como o nome do Drácula, o nome de alguns personagens, para que a obra pudesse ser exibida. E aí ele já teve algumas outras versões ao longo dos anos e agora a gente tem a versão do Robert Eggers. Eu não vou dizer para vocês que eu desgostei completamente desse filme, pelo contrário, existem mais coisas que eu gostei do que eu desgostei. No entanto, eu terminei o filme com a sensação de que tinha alguma coisa que estava faltando ali naquela obra, como se fosse um clímax. Por mais que no filme tenha o clímax, eu senti que estava faltando um tempero a mais e eu não sei dizer para vocês muito bem o que foi que eu não gostei tanto assim. Para Nosferatu eu dei 3 estrelas, mas é uma obra que eu tô torcendo bastante no Oscar, principalmente de fotografia, porque é um filme muito bonito e que tem uma assinatura muito única do diretor. Os anos 2000 estão na moda e eu não preciso dizer isso para ninguém, basta a gente abrir lá alguma rede social que a gente vai ver alguma coisa que era muito popular nos anos 2000 voltando agora. Obviamente isso se reflete também nas produções atuais, como por exemplo Y2K, que é um filme que se passa ali na virada dos anos 90 para os anos 2000 e vai tratar basicamente do bug do milênio. Então esse filme ele vai adaptar esse bug, só que de uma forma um pouco cômica, eu diria. Na verdade é uma tentativa de ser engraçado, mas o filme acaba sendo bem chatinho, para ser bem honesta com vocês. Nada ali é interessante, os personagens são bem rasos, não tem carisma nem desenvolvimento algum, tudo que acontece ali é muito pífio, muito superficial, muito desinteressante de acompanhar. Acredito que a única coisa que se sobressai nesse filme é a trilha sonora, que eu gosto bastante. Afinal de contas, eu nasci nos anos 90, então eu cresci lá nos anos 2000 ouvindo algumas dessas músicas, então isso eu gostei bastante. Mas esse filme em si não é nada demais, eu não curti, não recomendo, a não ser que vocês queiram assistir para tirar as próprias conclusões, mas eu acredito que a maioria também não vai curtir tanto assim. Pra Y2K, eu dei 1,5 estrelas. E aí, seguindo nessa vibe de filmes dos anos 90 e anos 2000 que eu queria assistir, eu acabei assistindo Blade. Eu tava muito nessa vibe também de filmes de vampiro e eu nunca tinha assistido esse filme em questão. Então eu coloquei pra assistir, achei divertido. É um filme que é datado, é um filme que eu queria muito que ele fosse feito agora pra ver como é que eles iriam adaptar algumas questões ali da obra. Não sei se a Marvel vai fazer esse filme, mas enfim. Blade é uma história bem simples. A gente tem ali um cara que é uma mistura de humano com vampiro e ele tem uma missão única e exclusiva, que é matar a maior quantidade de vampiros que ele conseguir, principalmente um cara em específico que tem como objetivo sacrificar ali uma certa quantidade de pessoas para escravizar, vamos dizer assim, os humanos e se tornar o vampiro mais poderoso que existe. Como eu disse, é um filme um pouco datado, tem alguns efeitos que não são tão legais de assistir agora, né, comparado com outros que a gente já viu, mas eu achei um filme válido de assistir, achei divertido em determinados momentos. Eu gostei da atuação do Wesley Snipes, gostei dele como Blade, então curti bastante, dei 3 estrelas pra Blade e fica aqui a recomendação pra quem ainda não assistiu esse filme, mas gosta de filmes de vampiro. Eu acho que ele tem, assim, mais saldos positivos do que negativos. E aí eu finalizei o mês de janeiro assistindo o que eu considero um dos melhores filmes e um dos maiores concorrentes de Ainda Estou Aqui no Oscar, que é Conclave. E quando eu digo concorrente, é concorrendo na categoria de melhor filme, porque pra mim, Conclave
Conclave foi um filme 5 estrelas. Eu amei esse filme. Eu fui assistir de uma forma totalmente despretensiosa. Eu sabia, assim, da sinopse, né? Obviamente tá meio que óbvio por conta do título, mas ainda assim eu não tinha nenhuma expectativa em relação a esse filme. Eu achei que ia ser mais um filme legal de assistir, mas nada demais. Só que eu saí completamente encantada, pra não dizer apaixonada, por essa obra. Pra quem não sabe, Conclave é o momento de escolha de um novo pontífice. Então a gente vai acompanhar todos os procedimentos para escolha de um novo papa depois que o papa que estava sendo vigente acaba falecendo. E aí a gente tem o cardeal Lawrence, que ele tá organizando todo aquele conclave, e nesse meio tempo a gente vai vendo que aquelas pessoas são, acima de tudo, humanos. Eles têm desejos, eles têm ambições, e isso é o que eu mais gostei nessa obra. Gostei muito da fotografia desse filme, do design de produção, do trabalho de som desse filme. O trabalho de som é impecável. Nunca vi igual um trabalho de som assim tão minucioso como tem aqui nesse filme. Gostei muito do elenco. Eu acredito que eles funcionam muito bem, são atuações primorosas, é um deleite assistir esse filme. E sem falar, gente, que a arquitetura ali por trás, né, usada como pano de fundo, é maravilhosa. Eu gostei muito desse filme, como eu disse, dei 5 estrelas, e se ainda estou aqui não ganhar o Oscar de melhor filme, que seja perdendo para Conclave, porque eu acredito que realmente é um dos melhores filmes que eu vi nesse ano, e obviamente foi um dos melhores filmes lançados no ano passado. Muito bom. Fevereiro foi um mês muito atípico, eu li bastante coisa, mas em compensação eu assisti muito filme mesmo. Mas a gente vai começar falando sobre os livros que eu li em fevereiro. Eu comecei o mês lendo Não é Amor, da Hailey Hazelwood, e eu vou dar 3 segundos para vocês adivinharem quantas estrelas eu dei para esse livro. Obviamente foi 5 estrelas. Não tem como, eu gosto muito da escrita da Hailey, eu gosto muito da forma como ela introduz a comédia de uma forma muito certa e muito comedida, sem que fique piegas demais. Eu amo que os personagens masculinos dos livros dela são extremamente apaixonados pelas protagonistas. Eu gosto da forma como ela tá amadurecendo a escrita e a história que ela tá contando. Aqui a gente conhece a Rue e o Eli, e eles têm muitos motivos para se odiarem, só que a atração que eles sentem um pelo outro é tão forte que se eles não ficam juntos, é como se faltasse alguma coisa, se algo não fizesse sentido na vida deles. E dessa atração vai crescendo um sentimento de admiração pela pessoa que é muito nítido e é muito legal de acompanhar, porque a gente vê que é um romance mais maduro. Os personagens já são mais velhos, então isso impacta diretamente na forma como eles veem o mundo, como eles veem as relações profissionais e pessoais. Então isso eu gostei muito. Como eu disse, 5 estrelas, favoritado. Eu amei esse livro e eu recomendo muito para quem gosta de um bom romance, mas talvez quem não gosta de livros com hot, talvez não goste muito desse, então leia com parcimônia. E aí eu finalizei o mês lendo 3 livros que eu já falei no vlog passado, que foi Psicose, O Olho Mágico e O Chamado do Silêncio. Eu não vou me ater muito aos detalhes desses livros, porque eu já falei bastante no vlog passado. Eu vou deixar linkado aqui nos cards, caso vocês ainda não tenham assistido, mas recapitulando brevemente, Psicose eu dei 4 estrelas, é um livro muito bom, tem ali um mistériozinho que quanto menos vocês souberem, melhor para curtir mais a obra. E aí, dando uma contextualizada para vocês, a gente vai ter uma jovem que ela rouba uma certa quantia de dinheiro do trabalho dela e ela foge para encontrar um namorado que mora em outro estado, se eu não me engano. Nesse percurso, ela acaba se perdendo, ela acha um motel de beira de estrada, ela se hospeda lá e aí coisas acontecem que eu não posso entrar em detalhes para não estragar a experiência de quem não leu e de quem não assistiu ao filme, mas eu recomendo ambos, tá bom? Já Olho Mágico eu dei 3 estrelas, é um terror nacional muito interessante. A gente vai ter a Iris, que é uma personagem um pouco neurótica, e quando ela sai do elevador, ela vê alguns pingos de sangue no chão do corredor do prédio em que ela mora, e ela começa a achar que houve um assassinato ali, e ela começa a ficar um pouco paranoica em relação a isso. É um livro bem interessante, tem algumas coisas que eu não gosto tanto assim, principalmente em relação a Iris, porque eu acho que ela é muito
exagerada em alguns momentos, mas ainda assim é uma leitura super válida, é um terror nacional, como eu disse, bem interessante de ler, eu gostei bastante, dei 3 estrelas. Já O Chamado do Silêncio é uma coletânea de contos de terror também nacional, que se passam a maioria em cidades do Nordeste. Cada conto tem a sua personalidade e isso eu gostei bastante. Tem um conto lá que eu não curti muito, achei ele bem confuso, mas o restante é bem interessante, tem sua personalidade, tem suas características e a escrita da autora é muito boa, recomendo bastante, dei 3 estrelas também. E aí eu tô lendo agora Contos Góticos Russos, que eu comprei e me dei de presente de aniversário. Eu não terminei a leitura dele, então eu não vou entrar em detalhes se eu gostei ou se eu não gostei. Até agora eu tô curtindo bastante, mas eu vou deixar em aberto esse aqui, e se eu terminar a leitura antes de publicar esse vídeo, eu vou deixar bem aqui a nota que eu dei pra esse livro, mas por enquanto eu não tenho muita ideia de qual vai ser a nota que eu vou dar pra ele. Já em relação a filmes, eu assisti 8 e muitos são indicados na categoria de melhor filme do Oscar. Então eu comecei o mês de fevereiro assistindo As Patricinhas de Beverly Hills, porque I'm just a girl, entendeu, gente? Então às vezes eu quero assistir uma farofinha, algo assim bem bobinho. Eu tinha assistido esse filme quando eu era mais nova, só que eu não tinha terminado, então eu quis reassistir agora, vamos dizer assim, pra saber como é que esse filme ia ser finalizado. Eu dei 3 estrelas, é um filme clássico dos anos 90, e a gente tem ali uma protagonista que ela é bem alegrenha, assim, que ela gosta de ter projetos que envolvem pessoas, e quando ela vê uma novata ali que é toda desengonçada, ela resolve transformar aquela garota em uma garota popular, assim como ela, só que ela acaba não gostando tanto quando essa garota acaba se tornando mais popular que ela. É um filme bem bobinho, mas é um filme divertido e eu gostei bastante de assistir, foi divertido. E aí, gente, eu assisti Emília Pérez, esse filme que eu já tava com certo ranço por conta de todas as polêmicas que ele tava ali envolvido, mas eu queria assistir pra ter uma noção do que eu iria gostar e se eu iria gostar de algo. E assim, eu não gostei de absolutamente nada nele. A trama do filme, eu vou ser bem sincera com vocês, eu até acho interessante. Apesar dele ter mais de 2 horas, eu me vi presa na história. Eu queria saber como é que aquela confusão ali ia terminar. Mas é um filme que tem tantos pontos negativos que quando terminou, eu só conseguia me perguntar assim, por que é que esse filme tem 13 indicações ao Oscar, principalmente em música. Eu já falei pra vocês, eu não sou a maior fã de musical, e aqui, gente, não tem uma música que se salve. A impressão que eu tenho é que são frases soltas em cima de uma melodia e que nada faz sentido, absolutamente nada. Então, quando eu ouvi as músicas desse filme, eu custei acreditar que ele tava ganhando de outras músicas. Eu falei, gente, não é possível que essa seja a melhor música. Fotografia também é muito medíocre, as atuações também não são tão interessantes assim. Realmente, a da Zoe Saldanha se sobressai ali naquele longa. Pra Emília Pérez eu dei 2 estrelas e eu só dei 1 estrela a mais por conta dessa questão da minha atenção que ficou presa enquanto eu assistia esse filme. E isso é um ponto positivo que o filme tem e eu sei assumir isso, entendeu? Mas de resto não é algo assim interessante mesmo. E eu nem vou meter as polêmicas porque eu acredito que vocês já devem estar cientes delas. E logo em seguida eu assisti Rivais, esse que foi o maior esnobado do Oscar, eu acho. Muita gente pensava que ele seria indicado em algumas categorias, mas não foi, se eu não me engano, acho que não foi em nenhuma categoria. E sendo muito sincera com vocês, eu achei esse filme bem chatinho, eu não curti muito o plot principal ali, daquele romance entre aqueles 3 personagens, e o único sentimento que me parecia verídico ali naquela relação toda daqueles 3 personagens era o amor da personagem da Zendaya em relação ao tênis. Pra mim isso ficou evidente, o resto ali era muito chatinho, eu não curti muito não. Inclusive, a trilha sonora que o pessoal enalteceu tanto, eu achei que em determinados momentos ela mais atrapalha do que ajuda. A única coisa que realmente eu curti nesse filme foi os momentos finais. Os minutos finais desse filme são realmente muito bons, prenderam a minha atenção mais do que todo o restante do filme. Ah, e eu gosto também da fotografia e da direção do longa. Eu acho que realmente são pontos que a academia poderia ter valorizado, mas o roteiro pra mim eu achei ele bem chatinho. Pra Rivais
mas eu dei nota 3. E aí, aproveitando a semana do cinema, eu fui assistir Acompanhante Perfeita, que eu adorei, achei ele muito interessante e muito atual. Ele tem um tema bem moderno, eu diria, e eu queria falar desse filme sem estragar a experiência de vocês, mas eu sinto que qualquer informação que eu soltar aqui pode ser que atrapalhe a virada de chave da história, sabe? Então eu vou tentar aqui resumir o filme de uma forma bem simples. A gente vai ter um casal principal que eles se conhecem em um mercado e eles ficam apaixonados assim muito rapidamente. A gente pensa que ali existe um amor de cinema, só que a gente começa a perceber que talvez um deles não seja o que realmente é. É um filme bem divertido, é um filme que tem ali uma referência à inteligência artificial que eu curti bastante, e é um longa que tem uma trilha sonora que eu particularmente curti bastante. Gostei muito e o final dele é genial. Pra Acompanhante Perfeita eu dei 4 estrelas. E aí, a partir de agora a gente volta pros indicados à categoria de melhor filme no Oscar. Eu assisti a Nora um tempo desses e eu tava querendo entender por que as pessoas curtiram tanto esse filme, tanto que muita gente falava que era o melhor filme do ano passado. É um filme interessante? É. A gente vai ter ali a Nora, que ela é uma stripper que ela acaba se casando com um carinha russo que promete mudar a vida dela. Só que ela acaba vendo que esse casamento pode não dar certo quando a família dele se mete ali no meio da história. Até, vamos dizer assim, 30 minutos do filme eu tava comprando a ideia. Mas depois eu acho que o filme ele vai por um lado que eu acabei não curtindo tanto assim. Eu não senti que a personagem da Nora, ela teve um desenvolvimento. Na verdade, eu senti que tudo ali é muito superficial. Então eu senti que faltou um pouquinho mais de desenvolvimento. Eu queria saber mais quem era a Nora, o que ela queria, quais eram os sonhos dela, porque tudo isso fica meio que subentendido, entende? Então isso me frustrou muito, porque eu queria muito ter gostado desse filme, assim como outras pessoas que eu gosto bastante e que falam de cinema curtiram, mas eu acabei não tendo a mesma experiência. Pra Nora eu dei nota 3, porque não tem nem comparação, gente, é melhor do que Emília Pérez, pelo menos, né? Assisti também Nickel Boys, esse que é um filme que eu sinto que ele deveria ter mais divulgação, porque é um filme bem interessante. Ele é ambientado ali nos anos 50, 60, se eu não me engano, e a gente vai acompanhar o Elwood, que é um jovem ali de 17 anos que ele acaba indo para um reformatório por conta de um mal entendido. E nesse reformatório ele conhece o Turner, que é um cara que já tá ali há um certo tempo e que vai passar para ele as manhas de sobreviver naquele local. Naquela época, a segregação racial nos Estados Unidos era muito forte, então isso fica muito evidente, inclusive, na casa em que esses jovens ficam. Sem falar que eles sofrem muita violência, eles não podem sair da linha, caso contrário, eles têm que sofrer consequências, seja punições ou até mesmo a morte. É um filme bem triste. Não é um filme, assim, que me deixou feliz quando eu terminei. Eu fiquei com um nó na garganta bem grande. Ele tem uma virada de chave que eu não tava esperando. Eu fui pega ali desprevenida. Mas ainda assim, eu senti que faltou alguma coisa pra eu gostar um pouco mais desse filme. Eu acabei dando 3 estrelas pra Nickel Boys e torço pra que ele possa ter o reconhecimento devido, porque é um filme bem interessante de assistir, apesar de bem triste. E aí, eu finalizo essa lista com O Brutalista, que, assim como Conclave, eu diria que talvez é um dos grandes favoritos a ganhar o Oscar de melhor filme, mas eu vou ser muito honesta com vocês e eu vou na contramão da maioria das pessoas que assistiram esse filme e gostaram. Eu particularmente fiquei bem decepcionada com O Brutalista, principalmente porque ele leva esse título. O brutalismo, ele é um estilo arquitetônico que ficou muito popular nos anos 50 até os anos 70, e assim como o filme, ele é um estilo onde a gente vai ter muitas linhas retas, é um estilo muito imponente, tem o uso de materiais mais brutos como o concreto, o ferro e etc. Mas eu senti que, apesar do filme se chamar O Brutalista, o diretor não foca tanto
nessa questão. Na verdade, eu senti que o roteiro ele fica um pouco perdido no que ele quer contar, porque a gente tem ali um protagonista que ele foge da Hungria, né? Ele vai para os Estados Unidos nesse período de pós-guerra, e lá na Hungria ele era um arquiteto muito famoso. E quando ele foge, né, ele se refugia nos Estados Unidos, ele tem que recomeçar do zero. Então eu pensava que a gente fosse acompanhar todo esse processo de crescimento dele, que até tem no filme, tá? Mas não é da forma como eu pensava que seria. Na verdade, o filme até foca bastante na questão dele ser um imigrante e judeu. Então ele sofre muito preconceito, principalmente por conta dessas duas questões. E isso fica muito evidente durante boa parte do longa, principalmente quando ele tenta se provar como um bom profissional. As partes em que ele é um arquiteto, que ele tá ali defendendo o partido arquitetônico que ele pensou, que ele concebeu, que ele desenhou, são ótimas. Mas o restante do filme, como eu disse, me pareceu um pouco perdido. O filme é dividido em duas partes e tem um epílogo. O epílogo, pra ser muito honesta com vocês, eu não entendi nada. Eu falei, meu Deus, será que eu tô com tanto sono que eu não tô entendendo o que esse filme tá querendo me passar? Então eu acabei ficando bem frustrada com essa questão do Brutalista. É um filme muito bonito, isso eu não tenho do que me queixar. A fotografia é maravilhosa. Quando o diretor resolve enaltecer a arquitetura brutalista, gente, é um deleite aos olhos. É lindo. Mas, realmente, eu acho que ele peca em algumas questões. Eu, anteriormente, tinha dado 3 estrelas para o Brutalista, mas quando eu fui analisando melhor algumas questões, eu senti que eu tinha desgostado um pouco mais do longa. Então, eu acabei dando 2,5 estrelas para esse filme. E aí, eu tô gravando esse vídeo na terça-feira e amanhã eu vou ao cinema assistir Capitão América 4. Eu vou dar esse voto de confiança pra Marvel e eu vou colocar bem aqui a nota que eu dei pra esse filme. Mas é isso, o saldo dos meses de janeiro e fevereiro foram bem bons, apesar de que agora nesse mês de fevereiro eu mais me decepcionei com alguns filmes do que outra coisa, mas eu tô bem ansiosa pra assistir ao Oscar e saber qual vai ser a escolha dos votantes em relação ao melhor filme. Melhor filme internacional, não tenho dúvidas que vai ser Ainda Estou Aqui. Pra atriz eu ainda tô um pouco receosa, dado as últimas premiações que tiveram, mas a esperança é a última que morre, não é mesmo? Se vocês já leram alguns desses livros que eu li durante esses meses, ou se vocês assistiram alguns dos filmes que eu citei aqui no vídeo, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, pra quem vocês estão torcendo nesse Oscar. Caso vocês sejam novos aqui no canal, não se esqueçam de se inscrever e de curtir o vídeo, assim o YouTube entende que vocês gostam do conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!